Ética, moral e direito são palavras profundamente vinculadas, porque as três dizem respeito ao comportamento ou à conduta humana em sociedade, em grupo, no mundo. A ética, por exemplo, ela procura estabelecer regras básicas, princípios básicos que sirvam para todos. Ao passo que a moral é um conjunto de regras costumeiras de determinados grupos, de determinadas nações. E pode variar enormemente. Pode haver um grupo de uma quadrilha de bandidos que tenha a sua moral, as suas regras de moral. E o direito, evidentemente, é o mais diferente de todos, embora se destine ao comportamento humano também. O direito procura impor condutas sob pena de sanção. Pode ser uma multa, pode ser a perda da própria liberdade. Portanto, as três áreas se preocupam com o mesmo objetivo, a conduta humana em sociedade. Embora ambas áreas cuidem do comportamento, da conduta humana em sociedade, há uma diferença muito importante entre ética e moral. Ética, como eu disse, ela procura fixar, ela procura impor condutas ideais, condutas que sirvam para o ser humano em qualquer parte do mundo. Onde houver um ser humano, a gente espera que se porte, que se conduza daquela maneira. Então, ela tem um sentido mais daquilo que é universal. Ao passo que a moral é a moral de grupos, a moral de algumas nações, mas que não podem não se aplicar a outras nações. Então, quando nós falamos de ética, nós falamos da ética ocidental, e diferente de outros países, orientais, por exemplo. Por exemplo, a mulher islâmica andar coberta da cabeça aos pés na rua, em todos os lugares onde ela se dirija. Isto não é comum na nossa sociedade. É uma regra moral daquele povo e tem de ser respeitado naquele povo. Ao passo que a ética, ela se preocupa mais com condutas do bem, da liberdade, da vida, da igualdade, interesses, direitos de todos os seres humanos neste mundo. Daí essa diferença fundamental que é preciso deixar muito clara. Quando se fala em ética também, é bom lembrar a influência de filósofo Kant, porque a nossa ética ocidental está muito baseada na ética kantiana, do imperativo categórico, enfim, coisas que fazem parte do estudo da filosofia. Falando da ética kantiana, é interessante a gente entrar um pouquinho nessa área, na questão que ele estabelece do chamado imperativo categórico, que tem três formulações. A primeira formulação do imperativo categórico é: faça você mesma a sua lei, mas que seja uma lei que se aplique a todas as pessoas, que tenha um caráter universal. E é claro, a genialidade do Kant está nisso, porque se você vai fazer uma lei para você mesma, você tem que fazer uma lei boa. Se ela não for boa e for adotada por outras pessoas, elas vão lhe causar mal, você não vai gostar. Então, só pode ser coisa boa. Outra formulação é aquela: não haja com referência a você mesma ou com referência aos outros como se fosse um objeto, um meio, mas que seja um fim. E essa formulação de Kant, ela está na Constituição brasileira. Ela veio depois da Segunda Guerra Mundial. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós não podemos usar as pessoas. Nós temos de ver as pessoas como um fim em si mesmo, como um valor em si mesmo. E a terceira formulação é de que todas as nossas ações devem ter um objetivo, uma finalidade de convivência humana. Então, imagine a influência de Kant no mundo sem a gente perceber. O papel do direito é exatamente o de impor condutas. Aí o direito torna essa conduta obrigatória, sob pena de multa
perda da liberdade e outras sanções que o direito queira impor. Sempre ligado à ética. Hoje fala-se de direito e ética, sempre com essa preocupação de valor, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Uma norma jurídica sempre tem de objetivar a dignidade do homem. Mas, nesse sentido, o direito impõe, por exemplo, aos servidores públicos determinadas regras. O artigo 37 da Constituição impõe certos princípios à administração pública que todos os servidores devemos seguir. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com o princípio da moralidade, a dignidade da pessoa humana entrou na Constituição, a moralidade administrativa, de não haver tratamentos diferenciados, a impessoalidade não permitindo que demos maiores benefícios a certas pessoas, a legalidade obedecendo estritamente à lei na administração pública e eficiência, que é um princípio novo que surgiu na Constituição, que não estava antes, que é exatamente dos servidores públicos cumprirem com resultados a sua função de serviço público. Com isso, nós vemos que a conduta humana, sob as diferentes áreas da ética, da moral e do direito, ela vem sendo conduzida no Brasil de modo que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e à cidadania, saber como servir, principalmente na área da administração pública. Isto deve ser seguido com bastante exatidão, com bastante preocupação. Dessa forma, nós estamos vendo que o direito, e principalmente o direito constitucional, com a Constituição de 1988, é que veio a consagrar certos princípios, certos valores que nas constituições anteriores nós não tínhamos. A moralidade é a moralidade administrativa, não é a moralidade de cada um de nós, aquilo que nós entendemos por moralidade, mas é a moralidade da própria administração procurando servir e dos próprios servidores públicos, nesse sentido de atendimento ao público. E também o princípio da eficiência, também que é novidade na Constituição de 88. Então, nós vemos que o direito, e especialmente o direito constitucional, onde está contido o direito administrativo também, com esses princípios do artigo 37, eles estão interseccionados para atendimento àquilo que é função do Estado, que é o bem comum do povo situado num determinado território. É para isto que serve, afinal de contas, o Estado. E os servidores públicos, com a enorme importância que eles têm, porque eles são o Estado. Os servidores, nem todos têm essa consciência de que eles são o Estado, de que um servidor no guichê, ele é o Estado, porque o Estado é invisível. Os servidores são o próprio Estado. Isso é de uma importância extraordinária e precisa ser passada aos servidores públicos.